O artigo 1623 do Codice Civile italiano, ele é expresso com relação a essa questão do motivo superveniente e da possibilidade de revisão do contrato de locação. Ele diz lá que isso é muito interessante, que havendo a redução da capacidade produtiva do bem, legitima um provimento da redução do aluguel. Então, é a mesma situação que deve ser vista aqui para os imóveis durante o período em que eles não puderam ser utilizados. Se o imóvel não pôde ser utilizado, em decorrência do fato príncipe, o faturamento foi a zero. Não é verdade? O faturamento ali foi a zero. Mas daí, o que o artigo 393 diz? Somente se houvesse expressamente colocado no contrato social que o devedor estaria exonerado da sua obrigação pelo pagamento, durante aquele período, ele não pagaria nada. Mas como eu disse, é difícil disso daí estar previsto. Agora, a meu ver, ele não vai se exonerar da obrigação. Mas quando, durante o período que o comércio esteve fechado, a meu ver, não deveria ser 50% o valor da redução, como eu tenho visto que nossos tribunais têm feito. Porque o risco da coisa corre por conta do proprietário. Então, quem deve correr o risco maior, a meu ver, seria o proprietário. Eu conheço julgamentos aí que tem fixado, é claro, essa redução, dividindo aí o problema entre o proprietário e o locatário. Mas como eu disse, a meu ver, não. Durante o período que esteve fechado, a redução deveria ser maior agora para o período em que o comércio estará aberto novamente. Estará aberto, mas nós sabemos que a economia modificou nesse período, a economia mundial, nem é só do Brasil. Então aí, numa revisão contratual, vamos imaginar que lá houvesse uma redução de 90% e posteriormente esse fechamento causado lá pelo fato do príncipe, a redução aqui, lá, uma redução de 90%, agora que nesse momento, após a abertura do comércio, então que pudesse ser analisado melhor ali cada caso, mas quem sabe vamos falar então, a grosso modo, de 50%. A grosso modo, estou generalizando. Eu acho que cada caso ele tem que ser analisado de forma específica. Então, esse é meu posicionamento, já adiantando aqui que eu tenho visto, tenho acompanhado o entendimento dos tribunais, mas me baseio aqui no Codice Civile italiano, no artigo 1623, porque aquele bem, o bem é alocado, o bem ele serve como um instrumento para a produção. A partir do momento que ele é colocado numa produção zero, como aqui no direito brasileiro, o caso fortuito e força maior não exonera a responsabilidade do devedor, infelizmente, se não tiver uma previsão contratual, eu entendo que deveria ser a mínima possível, o pagamento mínimo possível do valor durante este período que a pessoa não pôde usar, porque a capacidade produtiva do bem que é alocado, que é um instrumento para a produção, foi a zero. E como eu citei aqui, o exemplo do estabelecimento localizado num shopping center. Então, é colocado aqui no slide, durante o período de fechamento, o locatário não pode usar o imóvel porque foi proibido o seu uso, a capacidade produtiva de utilização foi a zero. E depois que há o encerramento, como colocado aqui do fato do príncipe, sendo permitida a reabertura dos estabelecimentos, ainda haverá a queda do faturamento. É claro que tem exceções, farmácia, supermercado, já aqui mencionando, sendo a causa superveniente que dará o ensejo, então, aí esta revisão contratual. Passo agora aqui então para a aula 2, relacionada à superveniência contratual e problemas de gestão moderna aí dos contratos. Diz o artigo 421 do Código Civil, que foi introduzido com aquela medida provisória do governo Bolsonaro, da liberdade econômica, ele diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão do contrato. É excepcional, mas é claro, havendo um motivo superveniente, como está acontecendo com o coronavírus, o contrato vai ser mantido, mas a revisão aí não quer dizer que não possa ser modificado. E o artigo 421, inciso 3º do Código Civil, então ele diz: a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Claro, ocorre de maneira excepcional e limitada, como dispõe ali o artigo 317. Por quê? Porque dentro do possível, o importante é manter aquele contrato para que ambas as partes ali sejam beneficiadas
com ele. E a resolução somente ela acontecerá em último caso.